Olá! Na aula de hoje, nós vamos aprender a usar uma atividade dentro do Moodle que será o nosso grande aliado nesse momento quando nós estivermos pensando na execução das nossas aulas síncronas, que é o recurso do BBB. Sabe o que é o BBB? Não é aquele BBB que tu está pensando, é o Big Blue Button. Ele é um sistema ao qual ele é vinculado à RNP, aonde vai nos possibilitar ter um ambiente em que nós conseguiremos gravar diretamente os nossos encontros síncronos com os alunos e deixar tudo disponibilizado dentro do ambiente Moodle. Então hoje nós vamos ver como que nós fizemos para conseguir adicionar essa atividade e como que a gente faz para configurar. Se um monitor, por exemplo, estiver ajudando nas nossas aulas, ou eu mesmo, enquanto docente, posso vir a utilizar essa atividade aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha no sistema. Então vamos lá, já estamos com o nosso sistema do Moodle aberto e o primeiro item que nós precisamos para adicionar qualquer atividade ou recurso dentro do ambiente Moodle, o primeiro item que precisa ser feito é a ativação da edição. Então, o primeiro botão que eu vou precisar ativar é este aqui, que fica no canto superior. Depois que eu ativo a edição dentro do Moodle, e aí vai depender da organização de vocês, e aqui inclusive eu já fiz alguns testes para depois mostrar para vocês como fica essa gravação, basta eu encontrar, por exemplo, organizei minha disciplina em semanas. Dentro da semana 1 eu vou ter as minhas aulas, vou ter as atividades, vou ter enquetes, ou seja, tudo aquilo que os alunos precisam saber que vai acontecer na primeira semana de aula. Como é que eu faço para adicionar, por exemplo, o encontro da minha aula síncrona que eu vou ter com o aluno? Basta eu vir aqui na semana ou no local do tópico que vocês organizaram para que os alunos saibam aonde vai acontecer esses encontros, e adicionar uma atividade ou recurso. No momento que eu adiciono uma atividade, nós vamos ter aqui o nosso Big Blue Button, que é o nosso famoso BBB dentro da nossa instituição. Então, basta clicar aqui e eu vou adicionar. No momento que eu adiciono, aqui é o ponto que eu preciso fazer toda a configuração e dizer para o sistema quando que vai acontecer, se eu quiser deixar uma mensagem de boas-vindas e o mais importante, é aqui que os alunos vão clicar nesse link e vai direcionar eles para a sala dos nossos encontros síncronos. Então, o que eu posso colocar aqui? Posso colocar, por exemplo, um único link para todas as semanas. Então, eu posso ter na minha organização de tópicos da minha disciplina apenas um único link aonde eu vou ter todas as vezes que eu tiver meus encontros síncronos, o aluno vai acessar naquele mesmo local. Ou não, eu posso fazer uma configuração, como eu mostrei para vocês, dividindo por semanas. Então, aquela semana, esse vai ser o link e lá vai ficar a gravação. Então, se esse foi o método que eu adotei, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome da minha sala virtual, vai ser Encontro Síncrono ou aula síncrona, como vocês preferirem, para o dia 31/8, às 20h20, certo? Então, o aluno sabe que no dia vai ter um encontro síncrono, no dia 38, às 20h20. Se eu quiser deixar todo o período, eu posso colocar o período todo, das 20h20 às 22 horas, por exemplo, que é o horário da minha aula na segunda-feira à noite com a turma. A partir do momento que eu clico em enviar notificação, os alunos vão receber a notificação de que foi criado esse link lá no ambiente. Depois a gente vem nas configurações de sala e atividade. Eu posso, por exemplo, colocar aqui uma mensagem de boas-vindas para os alunos. Então, bem-vindos à aula da disciplina, ou no nosso caso aqui, né, no nosso curso, né, disciplina seria lá na minha disciplina do presencial, a aula do curso de Moodle básico.
No momento que eu coloco aqui aguardar o moderador, poxa, mas eu não sei o que significa isso. Novamente, uma função que o Moodle sempre nos possibilita é clicar nesse ícone. Ele vai nos dizer o que significa, que os visualizadores devem aguardar até que o moderador entre na sessão antes de poder fazer isso. Então, ou seja, se eu quiser que os alunos só entrem a partir do momento que eu fizer a abertura ou o moderador, no caso, se eu tiver um monitor, eu deixo clicado. Posso também definir um número limite de usuários, ou seja, minha disciplina tem 50 alunos, então eu vou deixar como limite 52 pessoas, que são 50 alunos matriculados, eu e mais um monitor. Ou eu deixo sem essa definição, que aí não vou ter limite de usuários. Isso aqui já vem automaticamente marcado e é importante, se a gente quiser disponibilizar, e é o que a gente sugere nesse momento, que nós consigamos deixar disponibilizado todas essas aulas síncronas em função desse novo momento que os alunos estão vivendo, é importante que a gente mantenha essa possibilidade de gravação. A partir do momento que a gente clica aqui e verifica configurações de gravação, não tem nada para ser editado, porque isso já foi editado automaticamente pela CETIP. Aqui nos participantes eu posso incluir todos os alunos que eu quiser e as funções que eles vão ter. Aqui no nosso exemplo, se eu tiver, por exemplo, todos os alunos, eu não preciso incluir nada. Automaticamente, os alunos que têm acesso à minha disciplina, eles já conseguirão clicar no link no momento da minha aula e entrar na sala. Mas, por exemplo, se eu tiver um monitor ou um aluno que queira me ajudar com essa gravação, ou seja, eu quero dar para ele funções do moderador dentro da sala. Por exemplo, habilitar a gravação, parar e encerrar sessão, abrir sessão. Então é aqui nesse item que eu posso configurar um dos usuários que já estão previamente cadastrados como participantes dessa minha sala, da minha disciplina, e eu vou atribuir um papel. Então eu vou adicionar um participante, ou seja, um usuário. E aqui no nosso exemplo, por exemplo, no nosso ambiente teste, eu tenho a professora Andressa e a Diana. A Diana tem matrícula de aluno, para a gente inclusive fazer um teste de como que vai funcionar ela como moderadora dessa sala. Então eu vou vir aqui, clicar no nome da Diana e eu vou adicionar ela. Está aqui o nome da Diana e o que eu quero que ela venha e entre nessa sala, como mediadora. É importante que a gente faça essa definição aqui do papel da Diana como mediadora e não como visualizadora, porque a partir daí é que nós vamos conseguir com que a Diana, ao acessar com seu login e senha, ela consiga, por exemplo, abrir a sessão, gravar a sessão e fazer todo esse acompanhamento para me auxiliar na disciplina. Então pode ser um monitor, pode ser algum aluno que queira ajudar na disciplina. Então, a gente atribui esse papel no momento da configuração da sala. Se eu quiser agendar, ou seja, se eu só quiser que os alunos entrem nesse link, ou seja, a sessão só poderá ser aberta 30 minutos antes da minha aula. Se eu quiser, por exemplo, usar um link, uma sessão por aula, eu posso habilitar a abertura e o fechamento dessa sala. Basta clicar nesse item de habilitar e colocar o dia que eu quero. Por exemplo, coloquei que foi dia 31 de agosto, a minha aula vai iniciar às 20h20, então eu combinei com os alunos que às 19h30 essa sala já vai poder estar aberta. Ou 20 horas, assim vai do que vocês determinarem com os alunos. E eu quero que ela feche depois da minha aula. Então, dia 31 de agosto, que horas? Vamos dar uma margem aí de 22h40, por exemplo, 40 minutos de margem, para que ela feche. Então é importante habilitar. Se eu só quiser deixar habilitada a abertura e o fechamento. Aqui tem outros itens de configuração, que é se eu quero a disponibilidade de mostrar na página do curso, ou que esse link fique oculto. Então aqui é importante que a gente mantenha a disponibilidade de mostrar na página do curso para que o aluno tenha acesso a esse link. Se eu quero deixar um número de identificação,
Se eu quero, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, grupos distintos dentro da minha disciplina, e aí é um campo mais avançado que a gente pode vir a trabalhar, por exemplo, se eu quiser trabalhar com equipes e links para cada equipe, então eu posso colocar aqui essa discriminação. Restringir acesso, se eu quero deixar algum tipo de restrição, marcadores e competências. Os pontos principais são aqueles que nós passamos. Então aqui no momento que eu salvo e volto ao curso, eu vou conseguir verificar como que ficou a minha disciplina na semana 1. Então a minha disciplina na semana 1, ela ficou de 31/8 a 4/9, e aqui está o link, que a gente já deu o link aqui do BBB, do nosso encontro síncrono dia 31/8, de 20h20 às 22 horas. Se eu quiser ver como que o aluno está enxergando este link ao acessar, basta eu vir aqui e mudar papel para... Então, eu clico no meu perfil, mudo o papel para estudante. A partir do momento que eu mudo o papel e aqui já fica o papel de estudante, eu consigo verificar a página que o meu aluno está enxergando. E aqui está a semana 1, está aqui o link do encontro síncrono. Se ele tentar acessar antes, o que acontece? Vamos fazer o exemplo aqui. O que está dizendo? Que esta conferência ainda não começou. Ela está aberta desde 19h30 de 31 de agosto e se encerra às 22h40. E não há gravações para mostrar. Por quê? Porque eu fiz esta configuração no momento em que eu criei o meu encontro síncrono. Mas, Anne, eu não quero habilitar uma abertura e um fechamento. Eu quero deixar esse mesmo link para todas as minhas aulas. Isso é possível? É possível. Basta eu fazer o quê? Obviamente que aí a organização aqui da minha sala, ela vai ter que ser outra. Eu não vou poder deixar apenas esse link aqui como semana 1. Eu vou, por exemplo, criar um novo tópico escrito encontros síncronos, aulas síncronas, e vou deixar ele bem destacado para o meu aluno enxergar. Vamos retornar ao meu papel. Depois que eu retorno ao meu papel, eu preciso novamente ativar a edição aqui nesse campo, e aí eu vou ter que mexer nas configurações daquele encontro que eu fiz. Então, viemos aqui em editar configurações. E aí, por exemplo, eu quero deixar esse mesmo link para todas as aulas. Então, eu tiraria, por exemplo, esse nome aqui que eu tenho. Eu posso colocar aqui encontros síncronos do mês, ou encontro síncrono da disciplina tal. Então, a gente renomeia este nome aqui. E aqui no agendar as sessões aberta e fechada, eu preciso desabilitar, ou seja, eu não vou ter um momento de entrada e saída dessa minha sala. Então, eu vou salvar e voltar ao curso para a gente fazer, então, um teste de como vai acontecer no momento que chegar, por exemplo, dia 31/8 às 20h20. Eu sempre sugiro que vocês abram essa sessão antes ou o monitor, até para ser um momento daqui um pouco de ter uma interação inicial da aula, ter aquele bate-papo livre com os alunos. Então, é um momento também de interação para a gente tentar aproximar o aluno também desse momento. Então, a gente vem aqui em entrar na sessão. A partir do momento que nós entramos na sessão, vocês vão ver uma janela, ela é a mesma tela daquela configuração que nós fizemos quando participamos das reuniões via esse sistema da RNP. Então, a gente precisa, enquanto professor, ativar o microfone. Então, sempre que alguém quiser falar, seja o aluno, ele precisa fazer essa ativação e não entrar somente como ouvir. Então, é importante já avisar os alunos que queiram interagir. Som, sim, ouvir meu som. Aqui é uma configuração de sala que não vai fazer diferença, porque a sala é limitada para 75 pessoas. Então, é aqui que eu vou enxergar a minha sala. Lembram aquela mensagem de configuração que nós fizemos de boas-vindas lá na configuração do BBB? É aqui que ela vai aparecer.
Então, por exemplo, se eu deixo um link para cada aula, o que eu posso fazer? Eu já posso deixar nessa mensagem de boas-vindas o conteúdo programático previsto para aquela aula. Então, bem-vindos à aula tal, o conteúdo programático é esse. Então, eu personalizo já essa mensagem direto lá no BBB. Aqui vão aparecer todos os alunos. Então, depois, inclusive, para quem quiser se familiarizar mais com esse sistema, tem curso e tem aula lá no nosso curso de webconferência oferecido pelo link. O Pisinato ele fala muito bem sobre todas essas configurações que a gente pode estar e deve utilizar a nosso favor nesse momento. Mas o ponto principal que eu quero mostrar para vocês aqui é esse link aqui de iniciar gravação. Esse link de iniciar gravação, se eu entrar em outra sala da RNP que não via BBB, eu só consigo iniciar gravação se eu tiver uma autorização da CETIC, que eles não estão mais autorizando isso apenas para bancas. Então é por isso que o BBB ele vai ser nosso aliado nesse momento, para que a gente tenha dentro das nossas disciplinas a gravação que é colocada para os nossos alunos acessarem. Então como é que vai funcionar? Cheguei aqui na minha aula, o que eu vou fazer? Boa noite a todos. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, inclusive, como é que eu vou saber quem são os alunos que estão presentes nessa nossa aula? Por exemplo, depois a gente vai ver um exemplo de um teste que eu fiz anteriormente. Nós vamos ver que esse chat aqui, ele vai ficar gravado junto com a nossa câmera e junto com a apresentação. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um controle de todos os alunos que entraram, eu posso falar para eles que sempre que entrarem, venham aqui pelo menos dar um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde, porque aí vai ficar o nome deles configurado e eu vou ter acesso depois para fazer o controle, a aferição da frequência. Então, é interessante a gente utilizar esse chat aqui para isso. Quero, por exemplo, carregar uma apresentação para minha aula. Tenho 2 apresentações que eu vou fazer durante essa aula. Eu venho aqui em carregar a apresentação e eu vou ou arrastar os arquivos para cá ou vou procurar eles nos meus arquivos. Então, eu venho aqui em procurar nos meus arquivos, vou lá procurar o arquivo que eu quero e vou abrir. A partir do momento que eu abrir aqui, ele já vai carregar arquivo e eu vou enviar. Posso carregar mais de um e já deixar todos os arquivos que eu vou utilizar naquela aula em síncrona? Deve, porque isso facilita depois na condução da nossa aula. Então, por exemplo, aqui eu posso deixar o encontro 1 que eu tenho da minha disciplina e também eu posso deixar, por exemplo, o encontro 2. Vou trazer para cá, levar 2 apresentações. Qual que eu quero que comece? Eu quero que comece com esse momento aqui. Então, eu seleciono e vou enviar. Percebam que aqui, inclusive, ele sugere que sejam carregados arquivos PDF. Por quê? Para não ter problema de desconfiguração. Então, vocês podem colocar outros tipos de arquivos aqui, como o Word, como o PowerPoint. Só que eu sugiro, e inclusive é uma sugestão do próprio sistema, que a gente já faça essa conversão para o PDF e já jogue a apresentação para cá em PDF. Que aí não vamos ter problema de configuração. Então, selecionei o que eu quero e eu vou enviar. Ele está convertendo o arquivo e em breve ele vai enviar para cá. Então, coloquei a minha apresentação, dei boa noite. Importante, a gente estar sendo visto. E é o momento que nos aproxima, certo? Então, eu vou habilitar a minha webcam. Então, aqui está a minha webcam. Vou iniciar ela. E vai aparecer aqui para os alunos. Então, como é que os alunos vão enxergar? Justamente conforme essa tela acontece aqui. Então, vou estar, por exemplo, quero passar os slides. E assim eu vou, certo? Aqui eu desativei para a gente não ficar com problema de delay aqui na nossa fala, mas é só simplesmente eu ir passando aqui e vou fazendo a aula. Vou falar agora em intervalo. Opa, perdão. Antes disso,
antes de começar a aula. O que a gente não pode esquecer, que eu já estava esquecendo. E aí é até bacana que a gente já faça isso para já ir colocando isso na nossa cabeça, que é utilizar a nosso favor o quê? O iniciar a gravação. Então, se a gente não clicar nesse botão aqui de iniciar a gravação, não vai ter gravação para os alunos. Então, é importante a gente iniciar a gravação antes da nossa aula. Então, volta lá para o primeiro slide. Dei boa noite a todos. Iniciar a gravação? Sim, começou a gravação. Então, essa sessão está sendo gravada e aqui fica o cronômetro da nossa gravação. Então, depois a gente vai ver no teste que ele vai ficar tanto a tela, quanto a minha câmera, quanto o chat. Então, o boa noite eu posso colocar depois, conforme for passando as perguntas, os alunos vão colocando boa noite, que vai ficando o nome deles gravado para depois a gente poder fazer a aferição da frequência. Quero dar um intervalo de 10 minutos. Então, eu posso escrever, falar com eles, retornamos tal horário. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui no momento do intervalo, deixar essa sessão aberta. Por quê? Porque pode ser que um aluno chegue atrasado e aí a sessão não está aberta para ninguém não ter a dispersão desse sair do ambiente. Basta eu vir aqui e pausar a gravação. Quando eu pauso a gravação, ele não vai mais considerar essa gravação naquele arquivo. Então, eu fico com o tempo do intervalo lá sem gravar. Quando eu retorno a gravação, retorno no intervalo, eu venho aqui e basta que eu clique novamente nesse continuar gravação. Então, ele vai continuar a gravação e nós vamos continuar falando no chat, apresentando, e isso tudo vai ficando gravado para os nossos alunos terem acesso a esses encontros síncronos. Então, vamos fazer uso disso. Tem muitas ferramentas aqui que a gente pode estar utilizando, como, por exemplo, iniciar uma enquete para fazer interação ao vivo com os nossos alunos. Isso tudo tem bem detalhado lá no nosso curso de webconferência que trata desse sistema da RNP, para que a gente consiga aproveitar ao máximo esse sistema, certo? Então, a partir do momento que eu terminei minha aula, até a próxima quarta. Dou tchau para os alunos, abraço, bom final de semana e assim vai, certo? Fica o chat gravado. O que eu faço? Parei minha aula, eu vou pausar a apresentação, certo? A sessão não está mais sendo gravada. E o que é importante quando eu termino a minha aula? Eu vou ter que vir aqui nesses 3 pontinhos e vou encerrar a sessão. A partir do momento que eu clico em encerrar a sessão, ele vai automaticamente tirar todo mundo que estava nessa tela inicial, certo? Então, nós voltamos e os alunos que por acaso, porventura, estivessem lá logados, eles teriam essa mensagem da sessão foi encerrada. Então, a gente vem aqui novamente no nosso encontro síncrono que a gente acabou de fazer o teste. E vocês vão verificar que está escrito aqui que não há gravações para mostrar. Por quê? Porque nós temos o tempo de processamento desse sistema, certo? Então, a CETIC fala que é em torno de 48 horas para aparecer a disponibilidade das gravações. Então, por isso que eu já fiz aqui para vocês, inclusive um teste, que é um teste anterior para que vocês verifiquem como que vai ficar no ambiente essas gravações. Então, vamos aqui no teste. Fiz alguns testes, inclusive com a Diana, na função aquela de configuração de monitor, ela já consegue ter as mesmas funcionalidades de gravação, porque se eu não tenho ela como moderadora na sala, o que vai acontecer? Ela não vai ter acesso àquele botão, por exemplo, de iniciar, terminar a gravação, que um monitor pode estar ajudando aos docentes nesse momento. Então, todas as funcionalidades que nós temos enquanto administradores da página, é importante a gente ter caso tenhamos esses alunos para estarem nos ajudando nesse momento. Então, vou mostrar aqui para vocês o teste, o que aconteceu. Eu fiz um teste alguns dias atrás,
e todas as gravações que eu fiz naquele link específico, e aí aqui é um exemplo que eu quero dar para vocês, por exemplo, se vocês quiserem fazer a gravação de vocês, as aulas, os encontros síncronos, todos no mesmo link, certo? Então eu vou colocar link para aulas, encontros síncronos. Então lá vai ficar todas as gravações naquele mesmo link, que é o exemplo daqui. Foi feito num dia e foi feito no dia seguinte a gravação. Aqui fica aparecendo para vocês a data que foi feita essa gravação. Eu posso tanto cancelar essa publicação, quanto excluir também essa publicação, tenho esse poder. E eu tenho esses dois links para gravar. Se eu quiser, por exemplo, ou o aluno quiser baixar esse arquivo para o seu computador, ele vai vir aqui clicar em vídeo, certo? Então ele vai baixar um arquivo MP4 para o seu computador para assistir. Mas eu não sugiro, por quê? Porque isso vai sobrecarregando as máquinas, as nossas, dos alunos. E para isso que tem esse campo aqui, que é de apresentação, que nós vamos assistir direto da nuvem sem ter que baixar nada para o nosso computador. Então eu só vou aqui tirar o meu som, que fica nesse cantinho aqui para não dar problema aqui na gravação. Mas vocês vão verificar que eu fiz um teste bem simples para ver como que funcionava. Eu nem carreguei a apresentação aqui, que eu poderia ter carregado. Olha o que aconteceu lá, já começou a aparecer o chat, que é aquele chat que eu comentei aqui com vocês. E eu não tinha habilitado a câmera ainda para ver justamente como que esse sistema iria se comportar. Então eu deixei um tempo mais para o final da gravação para justamente habilitar a minha câmera e em função disso vai aparecer aqui nessa tela, a partir do momento que eu habilito a câmera, as imagens das câmeras habilitadas. Então fica a apresentação, fica o chat e depois vai ficar a nossa imagem também aqui na gravação, certo? Então esse é um recurso extremamente fácil, que a gente vai conseguir utilizar de uma forma a nos ajudar nesse momento das aulas síncronas, principalmente para que a gente não prejudique nenhum aluno nesse momento em função de tudo aquilo que a gente sabe que pode acontecer, dos alunos, por exemplo, não estarem com internet estável em casa no momento do encontro síncrono. Então a gente deixa isso gravado para que o aluno tenha acesso posteriormente. Inclusive, o que eu sugiro para vocês? Nós não sabemos como esse sistema do BBB ele vai se comportar quando todos nós voltarmos às atividades ao mesmo tempo. Então, hoje esses testes estão sendo feitos, todos estão funcionando muito bem e gravações aparecendo. Só que o que acontece? Quando nós sobrecarregarmos esse sistema, nós vamos ter que ver como que isso vai se comportar a partir da primeira semana de aula, a partir do dia 31. Então, com isso, nós precisamos sempre ter um plano B. E eu sugiro para vocês que vocês comuniquem aos alunos qual é o plano B. Então, na página, no ambiente que vocês vão ter no Moodle, que vai ser o principal ambiente, que vai ser onde os alunos vão enxergar a disciplina e vai ser o meio de comunicação com vocês, é que eu sugiro que vocês sempre deixem, por exemplo, vou fazer um link por semana. Já deixem adicionado aqui um recurso com um link do plano B. Então, venham aqui em adicionar, por exemplo, já deixem salvo um link, por exemplo, do Google Meet. Então, o que eu vou colocar aqui? Plano B. Caso o sistema BBB não funcionar, acessem este link do Google Meet. Certo? O que eu fiz? Falei para os alunos. Se vocês tentarem acessar aquele sistema e não der, até se eu comunicar os alunos, mandar e-mail, por isso que é importante comunicação que a gente tanto fala, mas aqui os alunos já vão estar sabendo. E o que eu coloco aqui? Coloco o link que eu já criei previamente lá numa sala lá para o Google Meet. Então, coloco aqui o link e vou salvar. Os alunos já vão ter acesso a isso, certo? Então, façam
esses testes, deixa eu até colocar aqui, só vou colocar, não vou copiar aqui fazer só um teste aqui, mas aí no caso aqui seria o link, né, do próprio Google Meet, né? Eu só fiz um teste para não ter que sair daqui e pegar um link do Google Meet. Então aqui está o encontro 5, posso até colocar aqui plano A, encontro 5, e o plano B, caso o sistema não funcionar, acesse esse link do Google Meet. E aí ele automaticamente, no momento que eu clico, ele vai me direcionar para esse link, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais como utilizar essa ferramenta do BBB, que vai ser muito útil, pessoal, nesse momento para nós. Vai facilitar a nossa vida, mas sempre tenhamos, para nossa segurança, para os alunos também ficarem confortáveis, essa questão dos planos B no nosso cronograma. Então, nos vemos e até a próxima. Um abraço!